Pessoal, de volta aqui com o CMCast. E aí, Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, o PT é governo de novo, né? De novo. Pelo quinto mandato seguido, cada um com suas particularidades. Seguido não, né? Não, seguido não, exatamente. Mas cada um com suas particularidades. Os dois primeiros do Lula, no segundo, principalmente, com aquela força do partido. Os dois da Dilma, né? Um interrompido pelo impeachment. Ele elegeu um poste, né? É. Ele elegeu um poste, exatamente, então, né? mas segundo era o PT. Próprio, né? Era o PT. Eu né? sei. E agora o PT volta ao governo, né? Todas aquelas dificuldades que a gente viu, 2%, tendo que fazer alianças que o PT nunca fez historicamente, mas que, enfim, teve que fazer. E aí começa a aparecer aqui e ali os mesmos problemas que sempre aconteceram, que é uma parte do PT, que é o PT origem, outra parte do PT que é um PT mais voltado ao centro, pessoas do próprio PT apanhando de gente do próprio PT. Qual a dificuldade do PT em ser governo? Essas dificuldades são as mesmas ou temos novas dificuldades? É uma história interessante, né? Primeiro, acho que só o Lula consegue unir a turma. É impressionante, né? A capacidade política do Lula, já estava vendo essa semana, né? Essa pesquisa, o cara já chegou a 60%, né? A Quest, né? Saiu ontem, um dia antes do que a gente está gravando. Pois é. E aí o cara 60% já de apoio. A figura dele, presidente da República, né? 52% de apoio ao governo. Cresce, claro que a melhora da economia, evidentemente, tem um efeito importante junto ao eleitorado, né? A credibilidade das pessoas. Mas o fato, assim, se a gente pegar a história do PT, a gente vai ver que o PT é um partido desde sempre cindido. O PT nasceu de 3 pilares ali. Era a igreja, as comunidades eclesiais de base, né? Que essas desapareceram, né? Evidentemente, você tem ainda uma liderança de igreja ainda religiosa aqui e ali que surge. Hoje, os líderes religiosos são evangélicos que não apoiam, né? O Lula. Você tem a academia, a universidade, né? Os professores, os intelectuais, né? E tem o movimento sindical, né? E quando você fala a academia, você tem estudantes e professores também, né? Mas vamos lá, os formuladores, né? E desde então, o PT já tinha ali 3 correntes, né? A visão que o sindicalismo tem, ainda que todos mirassem o poder e mirassem a justiça social, e é assim que eu imagino, né? A criação do PT. Eu acompanhei isso desde sempre. E só para lembrar, na época eu era do PCdoB e era engraçado, a gente via com muita reticência, né, a criação do PT, porque o PT surgia como a aristocracia operária. O João Amazonas definia assim o PT e Lula, né? Era essa visão, me lembro dessa expressão, eu guardo na revista Princípios, né, que era a revista do PCdoB. Mas ainda assim, o PT cresceu, o PT, quando se institucionalizou, elegeu ótimos parlamentares, né? E a bancada do PT, apesar de que, não vamos esquecer, né, não assinou a Constituição, né? Não assinou a Constituição, mas tinha ótimos parlamentares que empurravam o Congresso para frente, para avançar socialmente e politicamente. Isso é fundamental. E terminou elegendo prefeitos e governadores importantes, né? Mas só que sempre há a questão das correntes políticas. O PT nunca deixou de ser um partido de correntes políticas. Tem até hoje. E essas correntes políticas que brigam, e é o lado bom, né, da democracia interna do PT, eles brigam muito por dentro com suas teses, né? Mas tem o outro lado que uma corrente é adversária da outra. Da mesma forma que o PCdoB era adversário político do PCB e do PT, e enfim, os partidos trotskistas, todos brigavam entre todos. E o maior inimigo de um partido de esquerda ou de uma corrente era a outra. Não era a direita ou a ditadura. Você está falando de briga pesada. Né? Pois é, mas depois que o PT se tornou governo com o Lula, e o Lula conseguiu agregar todas as correntes. E, evidentemente, o PCdoB sumiu, né, do cenário nacional. Você não sabe mais. Virou um apêndice do PT. Uma linha auxiliar, né? Uma linha auxiliar.
não tem mais uma identidade, tem bons parlamentares, a Jandira Fegali, né, deputada federal do Rio de Janeiro, muito boa deputada, o Orlando Silva, né, de São Paulo, ou seja, são bons parlamentares. Mas quando chega ali dentro do governo, o PT tem, cada ministro é uma corrente, ou, entre aspas, uma ilha. E um vai, claro que não são todos com quem isso acontece, vai solapando a base do outro. A maior vítima disso, você já disse, é o Haddad. Eu não entendo, gente. O Haddad é um sujeito brilhante, tem sido brilhante, responsável pelos maiores avanços do governo Lula, inclusive no Congresso Nacional. E aí, essa semana, aquela declaração dele, né, em cima da Câmara Federal, para mim foi nitidamente uma resposta para o público interno. Né? Nada é à toa. Acho que você falou isso para mim. Nada é à toa. Entrevista ao Reinaldo Azevedo, né? Pois é, aqui, ó. Foi para o público interno, estou falando porque até o Reinaldo Azevedo virou uma referência na esquerda. É umas figuras interessantes. Eu acho engraçado, porque ele virou, né? Uma referência de. Cunhador do termo petralha. Petralha, pois é. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Ele achou, disse, não, isso aqui não vai ser levado. E o Lira levou a sério, até porque o Lira não é o Lira. Entender Arthur Lira como sendo um personagem individual é bobagem. Ele está onde está porque ele fala aquela língua do colegiado que ele representa. Pensei que era a língua dos anjos, né? Dos anjos. Não tem anjo nesse meio. Ninguém vai para o céu, entre aspas, ali, né? E aí ele reage daquela forma, porque ele está representando a casa. Aliás, só para lembrar, o Renan era muito assim, né? Quando alguém falava o Senado, ele disse, pá, pera aqui, isso aqui é meu, boi no lambe, saia no tapa e tal. Porque eles são bons nisso. Ele disse, olha, na hora de defender a minha casa, é como se fosse a minha família, os meus filhos, as minhas mulheres. Mulheres não, né? Não dá não, né? Complica isso, né? Irmãos, né? Assim. Mulheres não. Nenhum dos dois casos não. Pois é, mas assim, ele reagiu. Eu acho que eles vão se entender, já devem ter conversado, seguramente já conversaram mais de uma vez. Olha, vamos deixar isso aqui passar, para a semana a gente volta a debater o que importa, você fez o seu jogo lá, eu fiz o meu jogo cá. Porque são pragmáticos mesmo. Mas o Haddad precisa de quando em vez responder a turma de dentro, porque a turma de dentro não é brincadeira não. Se passar, tem alguém escondido atrás de uma cadeira para dar uma rasteira, né? E aí o cara cai. Lembrando, o Mercadante, quando ele foi anunciar o arcabouço, né? Enfim, fiscal, né? Arcabouço fiscal, exatamente. Quem é que apareceu com uma proposta antes dele? O Mercadante. O Mercadante não tem esse papel. O Mercadante já está no BNDES, digamos, pela generosidade, entre aspas, do Lula. Porque ele se dedicou muito na campanha, etc. Mas era para estar longe. Em 2014, o candidato do PT à presidência da República era de novo o Lula. O Mercadante trabalhou diuturnamente para que isso não acontecesse. E fosse de novo a Dilma, que já tinha se apresentado como um erro, e foi confirmado que era um erro mesmo, né? Ela foi queimando todas as pontes, explodindo todas as pontes que tinha no Congresso, enfim, com as lideranças políticas e empresariais. Era o estilo dela, pessoal. Né? Ela não era para estar ali, né? Nem da primeira vez, né? Enfim. O Lula tirou os dois de Brasília, né? Então, uma na China e uma no Rio de Janeiro, né? Pois é, exatamente. Pois é, ainda tem essa genialidade do Lula, né? Mas assim, o Mercadante está dizendo, não, eu vou apresentar, qual o problema de apresentar outra proposta? O problema, bicho velho, se tem questões do PT, internas, divergências, se resolva internamente do PT. Mas o governo não, o governo é outro, é outro território, e tem de ser outro território. O governo Lula não é um governo do PT, é um governo de uma frente ampla. Geraldo Alckmin entendeu isso muito bem, e o Lula foi buscá-lo exatamente. Você lembra quem fez esse meio campo, né, para o Alckmin ser vice do... Você lembra? O Kassab? Não. Foi o Haddad com o Márcio... Márcio... De São Paulo. De São Paulo. O Kassab também participou disso, mas aí no segundo momento... Mas não é. Os dois ali que trabalharam isso, os dois entenderam. Márcio Freitas, Isso. Que é ministro dos aeroportos. Isso.
Pois bem, portos e aeroportos, né? Portos e aeroportos. Pois bem, mas os caras muitas vezes não entendem que é isso e que é importante que outras lideranças se projetem, né? E que sejam preservados personagens outros, como, por exemplo, o Flávio Dino, que é outro que o pessoal bombardeia demais. Você viu hoje aquela história que o Lula tinha ficado com raiva, né? Saiu na Folha de São Paulo, né? Foi uma naquela notinha, porque o lançamento do PAC concorreu com a operação da Polícia Federal da história das joias do Bolsonaro, que não era do Bolsonaro, eles foram vender, mas não era dele, não. Né? Venderam para pegar o dinheirinho ali. Não, dinheirinho é brincadeira, né? Os milhões ali. Mas a questão qual era? O Flávio Dino vem aparecendo muito bem, porque ele é muito bom como ministro da Justiça. É um cara que tem uma história já construída, né? Ele foi do PCdoB, foi governador do Maranhão 2 vezes, eleito pelo PCdoB, gente. Você imagina, no Nordeste, um governador do PC. É preciso o cara ser muito bom. Fazendo, né? Alianças lá com o Fazendo centro ali também. com o centro, com a direita, e conseguiu. Esse estilo Lula, né? Exatamente. O Lula é fantástico nisso, né? Ele consegue agregar todo mundo, mas os caras não querem, porque ali já há uma briga entre eles para ver quem vai suceder o Lula. Quem vai suceder o Lula como candidato à presidência da República? Ou vai ser o próprio Lula, não sei. Ou vai ser Flávio Dino, ou vai ser Haddad. Não vai fugir desses três. Não vai mesmo, porque são os 3 nomes mais fortes, importantes e capazes. Aí você tem o Lindenberg xingando o Haddad porque ele vai lançar um programa econômico que é da direita. Gente, correlação de forças é definitivo. Isso que você falou do Flávio Dino, né? O cara entender que a correlação de forças só permite isso. Aquela questão do Haddad... O Lindenberg que você falou é aquele que trava foto com o Sérgio Cabral, com... Meu Deus do céu. Mas o Sérgio Cabral é de esquerda, né? Lógico que sim. Gente, olha, ladrão não é direita, de esquerda é ladrão, né? Ladrão não é de direita, nem de esquerda. Ladrão é ladrão. Meu Deus, Lindenberg. Pois é. Aí o Lindenberg critica o Haddad publicamente. Tem divergências, vai discutir internamente do PT. Agora, para fora, o governo precisa, até por conta da divisão do eleitorado, se mostrar unido. E essa necessidade que muitas vezes o cara que é de uma corrente... O Lindenberg era mais stalinista, né? Aí o outro era mais trotskista. Isso vai perdurando. Tem que superar esse tipo de divergência. E, teoricamente, cada um pensa diferente. Tudo bem. Mas saber andar conjuntamente, lado a lado, e deixando para gastar energia com o verdadeiro adversário ou inimigo, é muito mais inteligente. No mais, é essa bobagem. Então, essa divisão inicial do PT, que nasce, né, de 3 pilares, depois tem suas correntes, né, dentro do meio acadêmico, aí tinha trotskistas, maoístas, stalinistas, enfim, mas passou. Eu acho que esse tipo de divisão passou. O que existe hoje é um governo que é uma frente e os petistas precisam entender que, evidentemente, o presidente da República é o Lula que precisa do apoio de todos. Deixar a briga. Quando tiver o Congresso do PT, eles, não vou dizer troquem tapa não, porque de repente até eles vão trocar tapa mesmo, né? Eu já vi congresso de partido, já vi que o pau cantou. Eu espero que tenha sido superado essas coisas. Hoje eu acho que a democracia passa pelo Lula, a democracia interna, inclusive, né? Passa tudo pelo Lula. Né? E hoje não tem mais a figura do Zé Disseu, que é uma figura que fazia... Nossa, mas falando nisso, se você me permite, o Zeca Disseu, que é o filho do Zé Disseu, sim, tem sido me surpreendeu muito. Né? Equilibrado, né? E sensato, né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar no Zeca Disseu, eu já sabia que ele existia, né? Foi quando o Guedes, né, teve no Congresso, que ele disse, você é tchutchuca, você é um leão, né? Aquela linguagem de rede social, como você fala. Rede social, linguagem. E ali foi e tal, eu digo, pô, que coisa, não era o momento para aquilo. Mas, enfim, ele me aparece agora como líder, né, do PT na Câmara Federal, mas muito bom, atuando como um líder deve atuar, juntando, unindo, agregando. Enfim,
Enquanto isso, aí vai, eu citei o Lindenberg, não vou nem citar outro, mas tem outros personagens que ficam ali. O Lindenberg é companheiro da presidente do PT, né? Gleisi Hoffmann. Pois é, marido dela, um companheiro, sei lá, namorado, enfim. O fato é que esses caras não entendem objetivamente o que é que está em jogo. O Brasil saiu de uma crise. Está saindo, né? E graças muito a particularidades da personalidade do Lula. Essa capacidade que ele tem do abraço, de agregar, diz besteira, né? Já falando, diz uma bobagem, né? diz umas coisas absolutamente desnecessárias. E comete bobagem também, essa é ozonioterapia. Quem foi que botou na cabeça? Eu quero saber quem também. Porque a ozonioterapia, se a gente lembrar, o Bolsonaro, né? Que o cara pegava o ozônio e injetava, não sei aonde. Que a ciência voltou. Pois é, todo mundo vibrando com isso. Mas enfim... É mais uma bobagem. Não é o essencial. Verborragia por verborragia, não estamos tão ruim não, viu? Porque a verborragia do governo passado, pelo amor de Deus, né? Não, é incomparável. É dos grandes méritos do governo Lula. O Lula distensionou. Isso. A nação com o Bolsonaro vivia... A cada dia era uma tensão. Era uma coisa nova. Era um embate novo. Era uma guerra nova. E o Lula conseguiu distensionar. Ele fala bem publicamente. Repito, diz bobagem, mas assim, ele consegue agregar no entorno dele figuras leves, né? E importantes para o país, referências culturais, coisa que o Bolsonaro nunca teve, né? Então, se essa turma não atrapalhar, eu acho que, ao final, o governo Lula vai chegar com um nível de aprovação próximo do que o Lula teve nos 2 primeiros governos. Agora, que ele não invente de novo, pelo amor de Deus, uma Dilma Rousseff, não. A soberba fez muito mal a ele. E tomara. E às vezes eu sinto, eu digo, caramba, isso já é a soberba. Né? Eu sinto que ele vai sendo tomado de novo pela soberba. Mas ele, quem sabe, a Janja puxa, né? Meu Deus, o paletó dele. Não é por aí não, Luiz Inácio. A Janja Carlos Show ontem, mas enfim, não deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E, cara, a gente falando aqui de verborragia, eu vou entrar aqui nessa questão da dica cultural justamente de uma pessoa que era um as das frases. Era talvez o maior frasista que o Brasil já conheceu, que hoje... Rivalizava com o Nelson Rodrigues. Viu? Sim, sim. Os dois você adora, inclusive, né? Hoje, Milor Fernandes estaria completando 100 anos. Hoje, no dia que a gente está gravando. Posso trazer 1 milhão de coisas do Milor aqui como dica cultural, mas eu vou trazer o Milor Fernandes definitiva, né? A Bíblia do Caos, né? São 500 e tantas frases. Agora tem uma edição nova com mais 70 frases. Até eu fiz uma brincadeira com você fora do ar, que as pessoas religiosas, conheço muita gente que tem uma Bíblia, que tem diariamente abre a Bíblia para pegar uma frase da Bíblia como conhecimento, para refletir sobre aquela frase. Esse livro do Milor se chama Bíblia, não é à toa, porque, naturalmente, que eu não estou fazendo uma analogia, porque são 500, quase 600 frases. Bíblia do Caos é um adjetivo, né? A Bíblia do Caos. 600 frases que são muito cotidianas, que você abre e você pega aquela frase do Milor e diz, que coisa... sensacional, que coisa maravilhosa, né? Eu sei que, assim, eu trouxe até como homenagem a você também, porque eu sei que você adora o Milor, em todas as conversas que a gente teve. Então é isso, Milor faz 100 anos hoje, e como lembrança, eu trago esse livro, né? A Bíblia do Caos, do Milor Fernandes. Tá na Amazon, você encontra por R$35 numa versão por R$50 numa versão melhor, bem barato. Eu acho um livro definitivo, livro que você tem que ter. Milor definitivo, né? Exatamente. Ali tem, só lembrando, tem uma análise crítica que ele faz do Brejal dos Guajás, do Sarney, que é a coisa mais demolidora. Não, é demolidora, né? Diz assim, eu só acredito que é um livro porque, segundo a Unesco, um livro é uma publicação com mais de 49 páginas. Então, como tem 50, é um romance. E outra que ele diz sobre isso, que o Sarney passou 20 anos escrevendo, né, esse livro. E quando terminou, gritou para a dona Quiola. Quiola era a mãe dele. Mãe!
Acabei. O imortal Sarney. Mas, pois é típico, né? Tem uma frase dele, só tá falando de política, né? Quer dizer que a política é a mais antiga das profissões. Exatamente. Mas é a cara do Milor, genial. Olha, gente, para mau humor, em tempos de tanto mau humor, o Milor Fernandes é um remédio como poucos. Eu vou trazer aqui uma indicação de outro livro. Esse livro é uma maravilha. É do Richard Dawkins, que é um biólogo polemista, né? É um militante ateu. Mas se você não se apegar a essa questão, você vai aprender muito com ele, porque ele é absolutamente maravilhoso. Esse livro, em particular, ele escreveu para estudantes, para adolescentes e para qualquer pessoa que tenha curiosidade. Com ilustrações. É um livro colorido, repare, ilustrações belas, fotos e desenhos maravilhosos. Com ilustrações de David McKean, da Companhia das Letras. É difícil encontrar, mas encontro. Eu até observei hoje, antes de vir para cá, você compra usado. Mas tem lá, e vale a pena comprar, porque é um livro, é belíssimo, muito bem ilustrado, escrito e de fácil compreensão. Está aqui, Teoria da Evolução, o Big Bang, gravidade, rotação, translação, o que é que acontece com nós, seres humanos, né? Que nós não caímos no espaço, por exemplo. São explicações que você imagine que qualquer criança que você vai levar, você perguntar assim, por que a gente não cai? Né? Por que a atmosfera não vai embora? Né? Enfim, perfeito, no espaço. Né? Ele responde a tudo isso aqui de forma muito clara e fácil. Essa edição, esse exemplar aqui, melhor dizendo, já tem dono. Não, tem dono. Não é meu, não. É do João Vicente, meu neto. Aliás, um dos meus proprietários, né? O outro é Joaquim. Eu pertenço a duas pessoas, João Vicente e Joaquim. E esse livro aqui é dele, eu emprestei, né? Tomei emprestado dele, né? Comprei, está emprestado. Quando ele crescer mais um pouquinho, ele leva para São Paulo. Legal, Ricardo. A magia da realidade. É lindo, gente. É lindo, lindo. Bom de ler, agradabilíssimo, divertido. É o melhor Dawkins entre todos os Dawkins. Olha que eu gosto muito do Dawkins. A obra dele, praticamente toda eu já li. É um autor que me fascina, né? Independentemente das questões polêmicas que ele levanta, mas assim, quem se apegar exclusivamente a isso vai perder um grandíssimo autor. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, ao público. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado. Obrigado também. Um abraço.